6 meses depois do seu início, a Primeira Guerra Mundial começou a ganhar os contornos que a caracterizariam para sempre. Após os exércitos franceses terem travado o avanço dos alemães em direção a Paris, uma longa linha de trincheiras começou a ser construída ao longo de uma larga frente, que ia praticamente do nordeste francês quase até a fronteira suíça. Foi uma guerra surpreendente e cruel. O uso extensivo de artilharia, das metralhadoras, dos tanques e do gás, além do aparecimento do avião como máquina de guerra, fez com que todas as táticas de combate tivessem de ser revistas e improvisadas. A carnificina resultante ultrapassou tudo o que a humanidade jamais havia visto. As trincheiras foram um capítulo à parte. Vivendo em condições precárias, milhões de homens passaram a viver face a face com o inimigo, às vezes afastados apenas por uma centena de metros, separados por uma zona mortal, a terra de ninguém, um inferno de crateras, destruição e cadáveres insepultos, onde a expectativa de vida era de meros minutos. Nos intervalos dos ataques e contra-ataques, entretanto, os oponentes divertiam-se a trocar insultos e impropérios, gritados a plenos pulmões para o outro lado. Um milagre, no entanto, estava para acontecer. De repente, no dia 24 de dezembro de 1914, primeiro Natal passado no fronte, em vários pontos dessa fronteira de sangue, soldados de ambos os lados começaram a entoar canções natalinas. Logo, frases festivas foram sendo trocadas. Alguns mais ousados arriscaram galgar as encostas das trincheiras e acenar para o lado oposto. Aos poucos, centenas de homens atravessaram a terra de ninguém, nesse momento com a artilharia em completo silêncio, e confraternizaram-se, abraçando-se e trocando cigarros, rações e bebidas. A trégua espontânea duraria até o dia seguinte. Centenas de relatos em cartas para suas famílias dos homens que participaram desse momento, ocorrido há exatos 110 anos, fazem transparecer a magia do instante, a fraternidade inspirada por uma história de encantamento e alegria. O Natal. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez. Divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei. Tudo isso é muito importante para que este canal possa ganhar mais visibilidade no YouTube, o que seria um excelente presente de Natal para este que vos fala. Muito obrigado e um bom Natal a todos! A celebração dessa história, que foi capaz de interromper, mesmo que fosse por algumas horas, um terrível e sangrento conflito, teve início há quase 2000 anos. Os mais antigos documentos da cristandade, produzidos durante o século II, relatam o nascimento de Jesus, diretamente baseados nos evangelhos de Lucas e Mateus, e propunham sua celebração anual, sem, todavia, designar uma data específica. A primeira referência ao dia 25 de dezembro aparece no calendário de Filocalos, produzido pelo escriba romano Fúrius Dionísios Filocalos no ano de 354, a pedido de um rico cristão romano chamado Valentinos. No calendário romano, o dia 25 de dezembro coincidia com o solstício de inverno, e é bem provável que Filocalos tenha escolhido a data como início de um período de recolhimento e religiosidade. 2 anos depois, em 356, a data foi formalmente incluída no calendário de festas cristãs pelo Papa Júlio I. Na Alta Idade Média, entre os séculos V e IX, a comemoração passou a ser feita no dia 7 de janeiro, estabelecido como o dia do batismo de Jesus, e a Igreja Católica, tanto a ocidental como a oriental, criou uma série de eventos ao redor das duas datas. Os 12 dias de Natal
Era o período entre 25 de dezembro e 7 de janeiro e marcava o ponto alto da estação festiva. Contando para trás, o Advento, estabelecido durante os 40 dias entre o dia de São Martinho, 11 de novembro, e o Natal, era o período de abstinência preparatório para a grande celebração. O 25 de dezembro só voltou a ganhar uma certa proeminência no ano 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador naquele dia, e o hábito passou a ser adotado por várias casas reais europeias. Já a partir do ano 1000, reis e senhores medievais tornaram a celebração do Natal numa opulenta festa. Em 1377, o rei Ricardo II da Inglaterra promoveu um regabof, mandando matar e assar 28 bois e 300 ovelhas. O javali de Natal passou a ser uma tradição nas cortes e o hábito de cantar canções relacionadas com a data espalhou-se pela Europa, juntamente com a representação de peças e autos de Natal. Já por essa época, assim como hoje alguns criticam o aspecto consumista da festa, vários escritores católicos passaram a criticar o seu caráter pagão. Nada disso, entretanto, foi capaz de abater o aumento das celebrações. Na Renascença, o hábito de trocar presentes, já existente desde o século XII, foi entronizado e símbolos como a era, o azevinho e o pinheiro incorporados à decoração. A reforma protestante dividiu a igreja, mas a festa de Natal continuou no calendário das duas religiões e, mesmo com o apelo ao decoro e ao recolhimento feito pelos puritanos, cada vez mais indulgente no tocante ao nível de entretenimento e alegria. Com a descoberta do Novo Mundo, a tradição portuguesa e espanhola da festa natalina espalhou-se na América Central e do Sul, com seus rituais mais ligados à religiosidade, com a missa de Natal, o presépio e a caridade aos pobres como pontos centrais da celebração. Na América do Norte, o Natal foi, a princípio, proibido em algumas das colônias, festejado em outras e inicialmente rejeitado depois da Guerra da Independência, por se tratar de uma tradição britânica. Já no início do século XIX, entretanto, numa aproximação maior da Igreja Anglicana ao catolicismo, o resgate de várias tradições católicas reavivou o culto ao Natal. A literatura ajudou a trazer a festa natalina para o centro das celebrações de fim de ano, especialmente após a publicação de A Christmas Carol, um conto de Natal. O livro do inglês Charles Dickens iria tornar-se um clássico, e a beleza da história de Ebenezer Scrooge, uma leitura indispensável durante as celebrações. Dickens, inclusive, é responsável pela popularização da frase Merry Christmas, hoje quase universal. A partir daí, o espírito de Natal passou a se identificar com as imagens de família, crianças, solidariedade, generosidade e troca de presentes, impulsionando a antiga figura tradicional do bondoso distribuidor de presentes, inspirada no bispo de Anatólia, Nicolau de Mira, que viveu entre os séculos III e IV e cultuado na história por sua extraordinária piedade, seus milagres e seu hábito de secretamente distribuir presentes entre os seus paroquianos. Ao chegar ao século XX, a celebração do Natal já se tornara um acontecimento planetário e criara todo um ritual social que incluía a ceia familiar e a preparação de comidas dedicadas à data, cada país com sua iguaria própria. A montagem da árvore, das decorações alusivas, dos mais simples aos mais suntuosos, domésticos e públicos, as músicas e os cânticos dedicados ao tema em todas as línguas, a disposição dos presépios nos lares, nas igrejas, em praças, com imagens ou figuras vivas, a apresentação de peças teatrais temáticas, centenas de produções cinematográficas e o ritual do envio de cartões e mensagens. E, é claro, Papai Noel. Ao longo dos séculos,
a imagem do bondoso bispo São Nicolau de Myra evoluiu. Os holandeses acabaram por simplificar o nome do santo em algum momento da Renascença, chamando-o Sinterklaas. Quando os peregrinos emigraram para o Novo Mundo, a denominação gradualmente transformou-se em Santa Claus. Em França, a mesma imagem do bom velhinho já havia sido batizada de Père Noël, Pai Natal, uma expressão que acabou por se disseminar pelo mundo latino. Assim também, a representação gráfica de sua figura sofreu modificações. São Nicolau era um prelado da igreja e sua imagem sempre respeitou sua indumentária episcopal. As alterações só começaram a aparecer nos séculos XVI e XVII, quando não só um alentado porte físico, como a adoção do vermelho nas vestes, passaram a identificar o velho santo. Mas foi mesmo no século XIX que os contornos começaram a ser definidos. Primeiro, num poema escrito em 1823 pelo americano Clement Clarke Moore, as renas e o trenó foram introduzidos na história. Em 1863, o cartunista Thomas Nast aprimorou os detalhes das vestes e fixou o endereço de Papai Noel em sua oficina, na Lapônia. Na década de 1930, veio o toque final. Para a campanha publicitária de Natal da Coca-Cola, o desenhista americano Adam Sundblom criou a figura pela qual Papai Noel é conhecido em todo o mundo. Evidentemente, tudo isso acabou se transformando num gigantesco fenômeno social e econômico. A festa natalina representa hoje, para quase todos os países, o maior fator financeiro em termos de movimentação fiscal e, para o comércio, a indústria e o setor de serviços, o principal faturamento anual. A transformação de uma festa que foi criada para elevar os sentimentos de caridade, generosidade, aconchego familiar e amor pelo próximo, num grande mercado e na celebração do consumismo, tem torcido muitos narizes e levantado vozes de repúdio. O peso da festa nos orçamentos familiares também provoca um certo sentimento de ansiedade. Por outro lado, o imenso giro econômico, o aquecimento das vendas, o aumento dos lucros e a geração de empregos vêm, em parte, compensar tudo isto. E, cá para nós, as luzes iluminando a árvore, a ceia na mesa posta com carinho, os presentes e o brilho de felicidade nos olhos ao recebê-los, o sorriso das crianças aguardando as renas aparecerem nos céus, compensam tudo mais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Para todos, um Feliz Natal no aconchego de seus lares, com as suas famílias, com muita saúde e muita paz. Obrigado e até a próxima.